Olá, Deus abençoe. Seja bem-vindo mais um Bate o Rebate. Deus abençoe você e também a sua família. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua participação. Forte abraço para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também Espírito Santo. Hoje a gente vai estar recebendo o nosso reverendo pastor Paulo César Pinheiro. Porém, tudo isso após intervalo. Já já a gente volta. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125. Telefone 22 98104 8348. E Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760. Telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões. Nosso sonho é o seu conforto. Quando se fala em manutenção de eletrodomésticos, não se esqueça da Lengruber Máquinas. Nossa empresa conta com as melhores tecnologias e com os melhores aparelhos para dar suporte na instalação e manutenção e assistência técnica em eletrodomésticos da linha branca. Atuamos em todos os bairros de Nova Friburgo, trabalhando sempre com peças originais, garantia e os melhores orçamentos para instalação, conserto e reparo e manutenção de fogão, forno, forno a gás, forno elétrico, micro-ondas, lavadora, secadora e lava-seco. Seu eletrodoméstico quebrou? Não se preocupe. Entre em contato com a Lengruber Máquinas. Assistência técnica e multimarcas. Telefone para contato 0 operadora 22 99719 2748. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta, mais um Bate o Rebate. Muito obrigado pela sua participação. Já está em nosso meio nosso reverendo pastor Paulo César Pinheiro. Muito obrigado, pastor, pela sua presença em nosso Bate o Rebate. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, poder estar aqui com o pastor hoje, participando desse programa. E eu creio que será uma bênção, principalmente para os ouvintes, Estamos aqui para esclarecer algumas perguntas, responder algumas perguntas, esclarecer algumas dúvidas, que a nossa preocupação com a palavra de Deus é ela ser bem explanada para que aquele que a ouça, ele possa entender claramente a vontade de Deus, Fico feliz de estar com o pastor aqui hoje. Amém, meu reverendo. Ao ministério, o pastor pertence? Eu sou pastor presidente, e fundador da Igreja Evangélica Pentecostal Fé em Cristo, que foi fundada em 2012,
A gente se reuniu e a gente fundou esse ministério. Houve alguns problemas, né? Mas até hoje, graças a Deus, o ministério está de pé, para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Manda um abraço, né, para suas ovelhas, para sua esposa. Fica à vontade. Quero mandar um abraço aqui para minha família, né, minha esposa, que é meu braço direito na obra. Também ali os membros, né, pessoas também que visitam nossa igreja, na comunidade de Santo André. E deixar aqui, né, um abraço a essas pessoas, em nome de Jesus. Bem, pastor, hoje nós vamos estar falando a respeito do pastoreio de pastores. Bem, a princípio, telespectadores, vocês já ouviram falar a respeito do pastoreio de pastores? Será que realmente existem muitos pastores precisando ser pastoreado? Como é isso? Mas a gente vai ver tudo isso após o intervalo. A gente se vê. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Quando se fala em manutenção de eletrodomésticos, não se esqueça da Lengruber Máquinas. Nossa empresa conta com as melhores tecnologias e com os melhores aparelhos para dar suporte na instalação e manutenção e assistência técnica em eletrodomésticos da linha branca. Atuamos em todos os bairros de Nova Friburgo, trabalhando sempre com peças originais, garantia e os melhores orçamentos para instalação, conserto e reparo e manutenção de fogão, forno a gás, forno elétrico, micro-ondas, lavadora, secadora e lava-seco. Seu eletrodoméstico quebrou? Não se preocupe. Entre em contato com a Lengruber Máquinas. Assistência técnica e multimarcas. Telefone para contato 0 operadora 22 99719 2748. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta ao nosso Bate e Rebate. Muito obrigado pela sua participação. Bem, o assunto de hoje está baseado sobre o tema pastoreio de pastores. Alguém já ouviu falar sobre isso? Qual é o seu propósito a respeito de pastoreio de pastores? Será que realmente a maioria dos pastores precisam ser pastoreados? Tudo isso no Bate e Rebate. Pastor Paulo César Pinheiro. Bem, o assunto de hoje, meu pastor, é sobre pastoreio de pastores.
o senhor já está há quanto tempo, né, sobre né, a ordem de Deus, sobre o seu chamado, sobre o seu pastoreado, ou seja, pastoreando há quanto tempo? Olha, eu faço parte do Pastoreio de Pastores, né? Sou um dos que acompanho já há cerca de 3 anos. Com a entrada aí do Covid-19 aí, que teve parado um tempo, já voltou a funcionar com algumas restrições, e o pastoreio, ele tem sido uma bênção, né? Ali com o pastor Dinal e outros pastores. Ajudou muitos pastores a esse respeito, né? Restaurando o ministério, restaurando até família, né? Porque a gente fala que o pastor não precisa de ser liderado, mas a Bíblia nos dá, né, um respaldo de nós vivermos debaixo de uma proteção pastoral, quer dizer, de alguém cuidando da gente. E o pastoreio tem essa meta, né, de um pastor cuidar de outro pastor. Nós não chamamos de uma liderança diretamente, mas nós ali temos o pastor Dinal, no qual dá as palestras, e formando outros pastores para ficar no lugar dele, né, ali com a participação, cuidando de nós que cuidamos de outras pessoas, né? E isso tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas que têm participado, muitos pastores, esposas, né, outros obreiros, nem presbíteros, diáconos participaram, e tem sido muito bom. Né? É mais interessante, pastor, porque muitas pessoas falam, mas pastoreio de pastor, será que realmente um pastor ele precisa ser pastoreado para poder pastorear, né? Sim, precisa sim, né? Porque a gente fala assim, eu não preciso de uma liderança porque eu tenho Jesus como meu líder. Tudo bem até aí, eu também tenho Jesus como meu líder. Mas o pastoreio de pastor, qual a meta dele? Eu tenho um problema que eu não posso, como pastor, eu não posso conversar com as minhas ovelhas, né? Exemplo, eu estou com um problema, eu não posso conversar com as minhas ovelhas. Isso é um problema que eu não posso levar à igreja para resolver com os membros. Então eu tenho um pastor, o qual vai me auxiliar sobre este problema, esta dificuldade, né? E esclarecendo alguma dúvida. Não é só uma pergunta, mas quando surge, na verdade, né, é até interessante para os nossos telespectadores, né? Isso é até interessante. Mas quando surge um problema voltado para o pastor, quem vai julgar essas causas são os membros da igreja ou, na verdade, o conselho de pastores, a mesa administrativa, a diretoria, quem vai julgar a situação do pastor? Como fica isso? Existem situações e situações, né? Há casos que com a igreja, dependendo da situação que tiver com a igreja, o pastor e seus membros, será resolvido entre o pastor e seus membros. Mas o pastor vai ser aconselhado, né, através do pastoreio de pastores. O que deve ser feito, qual a decisão deve ser tomada, né, por pessoas que são capacitadas por isso, psicologicamente, né? E esse pastor, o pastoreio de pastor, ele vai funcionar como um psicólogo, né? Que o pastor vai ter alguém a qual ele vai poder estar ali confiando em passar seus problemas, suas dificuldades a esse pastor, o qual vai estar trazendo, né, a solução a esse pastor, a esta igreja, a esta família, porque nós sabemos que para uma igreja estar bem, a família tem que estar bem. E o pastor, ele tem a família, e às vezes os membros, né, o visitante da palavra, cobra muito do pastor e esquece que o pastor é um ser humano que precisa também ser pastoreado, ele é uma ovelha também. Muito bem, pastor Paulo César. Agora, o bate-rebate, né, ele sugeriu fazer uma pergunta baseado entre membro da igreja e o pastor, né? É de confiança um pastor, né, passar a sua situação para o membro, ou isso é relativo? Aí tem que ver e rever os fatos, porque o pastor pode ter um membro na igreja dele que seja uma pessoa de confiança, né, de sua inteira confiança, né, até da família confiar nesta pessoa, e talvez ele possa passar sim, sendo
que ele saiba que esta pessoa não vai levar esse assunto à frente, que venha prejudicar o seu ministério ou prejudicar a sua liderança pastoral, né? O seu caráter de pastor com as ovelhas. Agora imagine, pastor Paulo César, né, nosso reverendo, imagine o pastor, né, não sendo de uma família evangélica. Supomos que a família do pastor não é evangélica, no sentido parente. Então todas as situações adversas que acontecem dentro da igreja, no âmbito da igreja, é certo o pastor levar a situação da igreja para dentro da sua família, sabendo que não é evangélica? Aí não, né? Aí não, porque a Bíblia nos aconselha nós confessarmos um com os outros, sendo que seja da igreja, né? Não com uma pessoa de fora. Nós não podemos pegar certos assuntos nossos, particular, né, confidenciais, e levar uma pessoa a qual a gente sabe que ela não vai ter a mesma doutrina que a gente tem, né? Essa doutrina cristã, de nos auxiliar naquilo que for preciso. Então não é aconselhável levar. Existe uma situação, na verdade, telespectadores, né, senhor pastor Paulo César Pinheiro, existe uma situação, na verdade, pelo qual já está viralizando a internet. Eu não sei se o senhor já viu, né? Uma situação já viralizou pela internet. Situação essa, né? Pastor ferido, além de estar ferido, sangrando, e ainda tem que orar a ferida das ovelhas. Homem, isso. Um pastor já está ferido e ainda precisa orar, cicatrizar a ferida das suas próprias ovelhas. O pastor, ele é para isso, né? Ele cura, né, a ferida ali das ovelhas. Então ele precisa de um pastoreio, quer dizer, de um pastor que esteja acima para curar, ajudar ele a curar essas feridas dele, porque as ovelhas não vão poder curar essas feridas dele, né? A menos que seja com as orações, ajudando com as orações, que o pastor pode estar levando à igreja, pedindo as orações dos membros, círculo de oração, ou outra igreja tem outros nomes, né? É fácil um membro da igreja identificar a situação do pastor, se realmente ele está bem ou se ele está triste, se ele está ferido, se ele está se arrastando. É fácil um membro da igreja identificar isso? Possa até que aconteça, né? Porque nós estamos falando de crente, né? De pessoas que creem em Jesus Cristo, um ser sobrenatural, o qual usa quem ele quer, conforme ele quer. Ele pode usar um membro até para, né, auxiliar em algumas coisas, sim. Eu creio que pode, né? Isso é espiritual. Mas nós falando materialmente, né, de um pastor ferido, né, um pastor que há muitos casos de pastor decepcionado, pastor que teve uma decepção no seu ministério, com ovelhas ou até com família, e ele está ferido, né? E ele precisa de uma pessoa para aconselhar ele, uma pessoa que esteja, eu creio, capacitada nisso daí. O pastoreio de pastores é para isso daí. Existe um ditado que diz, né? Inclusive essa frase eu lancei até no meu primeiro livro ou no segundo livro, né? Obedecer é tão nobre como mandar. Se um pastor ele veio para, na verdade, né, ali, né, trazer, né, botar, né, os membros no eixo, dentro da palavra de Deus, né? Existe pastores que na verdade só manda e nem pede, né? Então uma pessoa que na verdade ela manda, ela pode ser mandada, ou ela pode obedecer? Porque a maioria dos pastores só era impor. Não, vocês têm que fazer isso, mas quando um membro, na verdade, ele chega, pastor, nós temos que fazer isso. Eu não vou fazer, eu sou pastor, eu sou maioral, não vou fazer, não vou me submeter ao membro. Isso é difícil, isso vem acontecendo? Às vezes sim, né? Eu creio que aconteça sim, porque é situações e situações, né? Porque, digamos que certos problemas, a gente usa dizer que existem certos problemas que algumas pessoas vão achar que conhecem o problema e vão querer entrar para querer ajudar a resolver esse problema. A questão é, esta pessoa está capacitada para ajudar esse pastor a resolver esse problema? Esta pessoa tem condições espiritual
e condições de capacidade, né, de instruir esse pastor nesse assunto? A pergunta, eu acho que seria isso. Então, assim, a gente temos que procurar as pessoas que tenham mais capacidade nesse assunto, né, de aconselhar, de nos ajudar. Porque a gente lendo a Bíblia, a gente pega a história de Jesus, você vai ver que Jesus tinha uns amigos a qual ele fazia confissão, né? Mas no dia dele orar, que ele sentiu o peso do pecado do mundo, ele foi orar sozinho, né? Ele estava ali orando, ele pedindo a Deus sozinho. Mas a gente vê ele levando Pedro, Tiago e João até um certo pedaço do caminho com ele. Ele escolheu 3 amigos para estar com ele. Então não é errado, pastor, né, escolher pessoas para estar orando sobre o assunto com ele. A questão do pastor é passar esse problema a estas pessoas que vão estar ajudando em oração, se elas têm condições de aguentar. Que até Jesus falou assim: vocês estão preparados para tomar do cálice que eu vou tomar? Eu posso estar, como pastor, eu posso estar liderando, enfrentando um problema, né, uma dificuldade, que se eu chamar um amigo da igreja, um obreiro, ou um membro, uma pessoa da igreja de minha confiança, e eu levar esse problema a esta pessoa, e ela não ter condições de eu ainda acabar jogando ela no mundo, porque eu vou botar muito peso nessa pessoa. Então, assim, não é aconselhável levar esse tipo de problema a essas pessoas. Maravilha. Inclusive também, né, existe uma tese, né, voltada para as pessoas, para a sociedade, até mesmo para os membros da igreja, né, das igrejas. Por exemplo, tipo assim, uma tese, né, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, trazendo isso aí, virando a página para o outro lado da história, né, uma vez formado pastor, é formado para sempre. Tipo assim, não, o pastor é formado, eu não posso falar nada, porque ele já está no seu nível, né, na sua graduação, né, em seu degrau acima, bem elevado. Então, é dizer, formado uma vez formado e formado para sempre, né? E muitas pessoas se restringem, se afastam. E quando o pastor está precisando de ajuda, ela, não, eu não vou ajudar, não vou falar nada, porque ele é pastor. Isso é certo? Essa tese, essa formação de ideia das pessoas? Olha, as pessoas olhando para um pastor, né, uma pessoa novo convertido, ou uma pessoa que acompanha um pastor, que tem um ensinamento de respeitar este nome, pastor, nesse título, né, que nem é um nome, é um título que a gente carrega, que primeiro vem o nome da gente, né? Paulo diz, eu sou Paulo, depois ele diz que ele é apóstolo, né? Então é uma maneira de honrar o título de pastor. Esse pastor procurar sempre fazer a coisa certa, a coisa correta. E também, quando esse pastor ele erra, ele mancha o seu próprio caráter, porque há muitas pessoas que confiam, sim, há muitas pessoas que procuram o pastor porque confia nele, não só espiritualmente, como amigo, e espera receber desse pastor palavras que vão, né, levantar essa pessoa, que vão edificar essa vida. E existem vários momentos na vida da pessoa. A gente sabe que a gente passa por momentos que a gente estamos precisando de uma palavra para consolar, outros momentos a gente precisa de uma palavra para edificar, outro momento a gente está precisando de uma palavra para exortar. Então o profeta, né, que a gente diz, né, ele tem que ter, eu sempre falo, ele tem que trazer esses 3 dons para ele ser profeta verdadeiro: saber exortar, edificar e consolar. Eu já presenciei causas assim. Eu fui visitar uma pessoa que estava com câncer, né? E já estado terminal, a gente já sabia disso. Eu tinha que levar uma palavra de consolo, né? Uma palavra que edificasse essa pessoa, não para jogar essa pessoa para baixo. E a gente estava ali conversando antes de orar, e teve ali uma pessoa que falou assim: essa doença não tem jeito não, essa doença ela mata. Eu falei, não, tudo bem, não estou para discordar que ela mata, só que eu conheço várias pessoas que tiveram câncer, várias pessoas que tiveram doença que era para morte,
mas Deus operou e elas estão vivas. Então eu vou crer, é um milagre, eu vou crer, eu vou me espelhar nas pessoas que foram curadas, não nas pessoas que morreram. Não estou me desfazendo, me criticando quem morreu, entendeu? Não estou desfazendo, mas eu, na minha visão, eu tenho que estar olhando para as pessoas que foram curadas, para as pessoas que estão vivas, que tiveram essa doença e foram curadas. Eu tenho que passar isso para essa pessoa, para ela continuar com fé. Bem, nós vamos fazer uma pausa para os nossos intervalos e já já a gente volta. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Quando se fala em manutenção de eletrodomésticos, não se esqueça da Lengruber Máquinas. Nossa empresa conta com as melhores tecnologias e com os melhores aparelhos para dar suporte na instalação e manutenção e assistência técnica em eletrodomésticos da linha branca. Atuamos em todos os bairros de Nova Friburgo, trabalhando sempre com peças originais, garantia e os melhores orçamentos para instalação, conserto e reparo e manutenção de fogão, forno a gás, forno elétrico, micro-ondas, lavadora, secadora e lava-seco. Seu eletrodoméstico quebrou? Não se preocupe. Entre em contato com a Lengruber Máquinas. Assistência técnica e multimarcas. Telefone para contato 0 operadora 22 99719 2748. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta ao nosso Bate ou Rebate e hoje nós estamos falando a respeito do tema pastoreio de pastores. Você precisa ser pastoreado? Talvez sim ou talvez não. É uma pergunta. Pastor Paulo César Pinheiro. Muito bem, meu pastor. Bem, pastor, na verdade existe uma demanda muito grande, né? Uma demanda, pessoas sendo consagradas a pastores ao esmo, né? Da noite para o dia, né? Sendo consagrado a pastores, né? Do nada. Por isso vem acontecendo. Isso aí é para encher a igreja ou porque realmente estão preparados para pastorear. O que vem acontecendo ultimamente? As pessoas estão sendo consagradas de uma forma tão assim, tão assustadora, né? As igrejas, mal a pessoa entrou, aí já é consagrada, consagra um, consagra outro.
Eu não estou entendendo muito essa situação e vem acontecendo atualmente falando, né? Então o Bate o Rebate iria tirar algumas dúvidas ao nosso reverendo, à vontade. Olha, eu vejo, né, que as pessoas olham em outros, aí vejo assim, fulano tem um chamado, ele está na minha igreja, eu vou consagrar para que ele não saia, tá? E não prepara a pessoa para o ministério. Preparar no sentido, eu só falo, passar por um processo de observação, por um seminário mais rigoroso em relação à palavra. Como isso? Sim, eu creio que um obreiro, ele deve de manejar bem a palavra conforme a Bíblia diz. Um obreiro, para ele ser consagrado, ele deve de saber, né, as doutrinas bíblicas. A gente vê muitos obreiros, quando visitam um ministério, ele não sabe a hora de parar, ele não sabe a hora de começar, até pregando, cita coisas que não é bíblico, com certeza, misturando tudo, porque isso é uma falta de preparo. Existe, na verdade, muito bem, meu pastor, existe, na verdade, um degrau, seja um degrau, né? Se no primeiro degrau a pessoa tem um diácono, e a pessoa de diácono, ela não é um presbítero, não é evangelista, e já vai direto no pastor. Como isso funciona? As próprias pessoas, quando recebem essa palavra, você tem um chamado na obra de Deus, ela não vê ela sendo um diácono, ela vê logo ela sendo um pastor, sendo um líder. Ou então um missionário. Ou sendo um líder, né? E sendo que a consagração de um diácono dentro da igreja, ele é o braço direito de um pastor. O diácono é quem vai arrumar a mesa da ceia, o diácono é quem vai preparar tudo dentro da igreja, o diácono, ele vai poder estar andando dentro da igreja, ajudando outras pessoas, ele vai auxiliar em tudo. Então o diácono é um dos trabalhos mais bonitos. E às vezes a pessoa olha lá na frente sem estar em condições. Se ela passar pelo diaconato e ela for ensinada a esse respeito, quando ela chegar a ser um presbítero ou um pastor, ela vai assumir bem essa função porque ela foi preparada no começo. Inclusive, né, algumas pessoas dizem, né, é muito mais fácil, né, você terminar, né, a gente terminar, né, os nossos dias na terra como um bom diácono e um péssimo pastor. Não é verdade? Porque a Bíblia vai dizer, né, ai da eles, esse ai, e aí está o problema. Esse ai não é simplesmente o ai humano, mas é um ai de juízo, né, segundo Isaías, o profeta Isaías, né? Ai daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. É isso aí. Porque geralmente, a gente olhando hoje, as igrejas tradicionais, né? Não preciso citar o nome, creio, de nenhuma delas, mas essas igrejas tradicionais, às vezes, passa direto de um membro, né? E consagra pastor. Mas essa pessoa passou em todo treinamento, né, todo estudo ali para chegar a esse pastor, e essa pessoa já exerceu todo o seu ministério de diaconato ou de evangelista, né, sem ser consagrado, e depois vai ser consagrada a pastor. Então ela leva um tempo, e o meio pentecostal tem o lado rápido de fazer as coisas, né? Por um lado é bom que tem mais pessoas para evangelizar, mais pessoas para abrir igreja, mais pessoas para estar em pontos de congregações, e as tradicionais têm menos, olhando desse lado. Já mais reservado, então. Isso aí. Bem, meu pastor, na verdade, nós podemos ver, né, e hoje em dia, né, pelo lado pentecostal, né, existem pastores que já foram formados a pastores, mas ainda precisam ser pastoreados, porque o seminário foi fraco, né? A sua conduta, ele ainda não tem uma conduta de pastor, mas um caráter de pastor. Então, é dizer, ou seja, ele já passou por um seminário, mas ele ainda precisa ser reciclado. O que o senhor acha sobre isso aí? A reciclagem é importante na vida de muitos obreiros? Olhando obreiros hoje, pastores e outros líderes, a gente vai ver que precisa sim de uma reciclagem, sim. E também a gente temos que visar, tem muitos pastores com título de pastores, tem uma carteirinha de pastor, que conseguiram aí, a gente não sabe nem como é que foi. Essa é a verdade. Se essa pessoa foi preparada,
se essa pessoa não foi, se essa pessoa tem só o chamado, ou se nenhum chamado tem. E ela foi consagrada porque ela adquiriu algum conhecimento através de algum amigo ou através da internet. Ela foi atrás e conseguiu aí, né, seus documentos de pastores e foi consagrado. Eu conheço pessoas que foram consagrados dentro de casa com a visita de um pastor na casa dele. Parece, e virou um esporte, a consagração de pastores. Virou um esporte, parece. Não tem mais que nem foi feito com Davi, né? Deus falou para Samuel: enche o teu vaso, né, o chifre de azeite, e vai à casa de Jessé e unge, que lá me provém de um rei. Maravilha. Hoje, Deus pode falar assim: na casa de fulano tem alguém que me provém de um pastor. Mas tem que ver que Davi foi ungido a rei, mas Davi não assumiu o reinado. Ele ainda carregava queijo, né? Ele ainda era alguém que levava alimento para os seus irmãos. Com certeza. Inclusive, pastor, antigamente, né, existe uma demanda muito grande, né? Uma diferença bem grande, né, de antigamente para os nossos dias atuais, né? E até então, né, onde os pastores eles iam consagrar, levantar, nomear alguém ao pastorado, né? A igreja, né, se punha de joelho, né, ficava de joelho há tanto tempo orando, pedindo a Deus para mostrar, né, um pastor para pastorear a igreja permaneceu um bom tempo, né, ele propósito, orando a Deus, para Deus enviar alguém, para Deus mostrar uma pessoa. E hoje em dia as pessoas são na verdade apontadas a dedo, ou até mesmo pegam a laço. E isso aí é prejudicial. É ruim para o próprio ministério, né, uma pessoa que não esteja preparada. Eu creio que seja ruim para o próprio ministério. Mas eu vejo como culpado disso tudo está acontecendo a própria liderança, né? Porque às vezes por falta de preparo ela consagra alguém que também não está preparado para o ministério, e por isso há muitos problemas com pastores nos dias de hoje, muitos problemas com líderes, né? Que não estão preparados para liderar. São pastores que foram consagrados muito cedo, são missionários, são diácono, diaconisa, e é uma coisa assim um pouco até complicado. Eu me lembro quando eu fui consagrado a diácono, o meu pastor fez a pergunta se tinha alguém que era contra essa consagração, porque se tivesse um que fosse contra, eu não receberia a consagração. E hoje em dia já não é mais assim. Não é mais assim. Então hoje em dia é difícil até a gente escolher um obreiro e falar: eu vou consagrar fulano a diácono daqui da igreja, que está trabalhando, está lutando na obra, e o testemunho dessa pessoa, como eu vou ver o testemunho dessa pessoa lá fora, longe de mim? Eu ouso dizer assim: o obreiro é bom? É um bom obreiro na igreja? Uma boa pessoa na igreja? Fala com ele para fazer um culto na casa dele e convidar os vizinhos. Se os vizinhos forem no culto da casa dele, porque ele é uma boa pessoa. Agora, se ele não conseguir levar nenhum vizinho na casa dele, ele não é uma boa pessoa. É verdade. Inclusive, pastor, não cortando essa conversa, né? Até mesmo para os nossos telespectadores, né? Vai aí um aviso, né? Vou passar agora uma CI, né? Para os nossos telespectadores, uma comunicação interna, né? A partir de janeiro, pastor. Em janeiro a gente vai ter um grande seminário, né? Esse seminário está na responsabilidade da Informe, né? A Informe vai trazer um grande seminário em janeiro para algumas igrejas de Nova Friburgo. Pastor Orlando, pastor Alessandro, o pastor também, né, já está envolvido no seminário. Pastor também Sebastião de Monerá, um forte abraço. Tem vários pastores, né, entrando no seminário, e o seminário ele vai trazer, né, ou seja, a Informe vai trazer um grande seminário a partir de janeiro. Informe, Instituto de Formação para Obreiros e Reciclagem Ministerial. Realização Projeto Ceia Vive, Seminário Evangelho de Avivamento. Então vai ser em janeiro, pastor, esse grande seminário. Aí o senhor pergunta: mas o pastor Gerson, de qual forma vai ser esse seminário? Para qual pessoa? Né? Ou seja, do menor ao maior, da portaria até o púlpito. Né? O que o senhor está achando desse seminário, pastor? Tem pessoas da sua igreja também para fazer parte, não é isso? Tem. Inclusive, né, a gente vai estar unindo força, porque eu entendo que a capacitação vem disso daí. Porque no meio evangélico, aí eu vou falar com propriedade sobre o que eu vou falar aqui, as pessoas olham alguém
e cita, fala assim, poxa, o irmão Lázaro cantava tão bem, aí a fulano e tal, Beatriz, Marcos Feliciano, prega tão bem, mas são pessoas que para eles chegar ao patamar que chegaram, essas pessoas perderam noite de sono, debruçado em cima de livros, aprendendo e conhecendo, né? Então, assim, pra gente devemos aprender. Eu já fiz vários cursos, né, fiz capelania, fiz juiz de paz, para poder, né, aperfeiçoar o chamado de Deus, né? Inclusive também, pastor, o seminário, né, a Informe, né, o projeto CA Vive, né, ele já passou em alguns estados do Brasil, né? Ele já passou em Minas Gerais, São Paulo, né? E agora ele veio para o Rio de Janeiro, né? Então ele já passou por diversos lugares, né? E não para por aí, né? Porque existe uma necessidade muito grande, né? Em relação aos obreiros, né? Ser um obreiro não é simplesmente botar sobre o seu peito crachá, né? Escrito obreiro, e tentar querer fazer a obra de Deus. Para sermos um obreiro, nós precisamos saber qual é a regra, a vida de um obreiro, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Porque muitas pessoas são obreiros, são pastores dentro da igreja, do lado de dentro, mas do lado de fora. Não é verdade? É verdade. Né, a Bíblia diz que nós devemos, né, ser capacitados para pregar a palavra, né, não envergonhar o ministério da palavra. Um obreiro, ele deve se apresentar como obreiro aprovado. Aprovado por quem? Mas eu sou aprovado por Cristo. Eu creio que não existe uma aprovação diretamente de Cristo a uma pessoa, porque para isso Cristo levantou os apóstolos e nós temos os mandamentos bíblicos, o qual nós seguimos. Um obreiro, ele tem que vir passando pelos ensinamentos, né, pela doutrina bíblica. Vamos ver a história do apóstolo Paulo. Pegamos aí, vamos estudar sobre o apóstolo Paulo. Quem foi Paulo e quem é Paulo? Paulo ficou 3 anos aprendendo a palavra. Paulo era um homem cheio de estudos. Se fosse no dia de hoje, ele podia dar aula para nós. É verdade. O senhor, um pastor, né? O senhor, na verdade, no nível, no degrau de um pastor, o senhor passaria por um pastoreio? O senhor aceitaria passar por um pastoreio? Qual é o seu ponto de vista? Olha, eu faço parte de um pastoreio de pastores, né? Eu sou pastoreado por pastor e até falo isso com orgulho, sempre eu cito o pastor Odinal, porque é um homem que eu posso dizer de uma sabedoria muito grande, é um homem que já visitou países fora, fez várias, aí, em Israel, ele tem uma história longa para contar, né? Junto com a sua luta e com seu ministério. Um homem inclusive também, o pastor Edinal é uma pessoa maravilhosa, né? Pastor Edinal, não é isso? Inclusive também, cortando o seu assunto, existem muitos pastores arranhando no caráter. O que é, na verdade, arranhar no caráter, né? Por exemplo, um automóvel, né? Um automóvel, né? Ele arranhou. Se um automóvel está arranhado, ele precisa ir para onde? Para a oficina. Então, se muitos pastores estão arranhando no seu próprio caráter, ele precisa ir para a oficina de Deus, fazer um reajuste, saber o que está acontecendo. Isso é importante? Importantíssimo, né? Ou deve continuar mesmo arranhado dirigindo um trabalho? Não, ele deve ir para a oficina para tirar essas ranhuras. E bom lembrar, bem citado, a oficina. Eu já trabalhei em oficina, já participei de algumas coisas sobre mecânica e reforma. Então, assim, é bacana que você vai ver que quando a pessoa arranhar o caráter dela, ela vai passar pelo mesmo sofrimento. Às vezes tem que passar pelo fogo, né? Para que esse amassado chegue no lugar. É preciso levar umas marteladas para que isso seja consertado, né? Bem, vamos para os nossos intervalos e já a gente volta. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto.
Quando se fala em manutenção de eletrodomésticos, não se esqueça da Lengruber Máquinas. Nossa empresa conta com as melhores tecnologias e com os melhores aparelhos para dar suporte na instalação e manutenção e assistência técnica em eletrodomésticos da linha branca. Atuamos em todos os bairros de Nova Friburgo, trabalhando sempre com peças originais, garantia e os melhores orçamentos para instalação, conserto e reparo e manutenção de fogão, forno a gás, forno elétrico, micro-ondas, lavadora, secadora e lava-seco. Seu eletrodoméstico quebrou? Não se preocupe. Entre em contato com a Lengruber Máquinas. Assistência técnica e multimarcas. Telefone para contato 0 operadora 22 99719 2748. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 229-9841-4229. Na rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta sobre o tema pastoreio de pastores. Você já foi pastoreado? O IR realmente é um pastoreio de pastores. Você está raiando no Arate? Então precisa de voltar para a oficina de Jeová. Pastor Paulo César Pinheiro. À vontade. O bacana do pastoreio de pastores, né, que a gente não, como pastor, nós não precisamos estar lá aprendendo a Bíblia, né? Qual a meta? É ali ensinar o pastor a resolver os problemas. Nós enfrentamos muitos problemas dentro de ministério, como pastores, e eu creio que outros pastores enfrentam muitos problemas o qual ele não tem condições assim de resolver sozinho. Porque na verdade o verdadeiro pastor, né, ele foi chamado para dibrar, para deliberar situações em sua própria igreja, né? Se ele não está preparado para dibrar e deliberar determinadas situações, então ele não pode ser um pastor. Simplesmente vai permanecer no nome de pastor, não é isso? Porque esse título, né, de pastor ninguém tira, né? Recebeu uma vez, vai ficar para sempre. Mas o pastoreio é para ajudar a resolver os problemas, né? Tem muitas situações que nós não sabemos por onde começar, como ela vai terminar. Então é preciso ser aconselhado sim por alguém. Para isso existe pessoas, para isso existem pastores, que são pastores excelentes para aconselhar. E existem pessoas que não têm condições de dar conselho e estão querendo aconselhar. Estão precisando ser aconselhados, né? Estão precisando se consertar, mas quer consertar os outros. É verdade. Eu tenho sempre falado lá na igreja, lá nas pregações, sobre libertação. É um assunto dentro das igrejas pentecostal no nosso meio, né? Que é muito pregado em púlpito sobre libertação.
E quando alguém visita, vai lá na casa de fulano e fala assim, olha, você está com esse problema porque você está usando isso, porque você está usando aquilo, por causa da calça, por causa do corte do cabelo, por causa do brinco, por causa do batom, por causa um monte de coisa. Então, quer que a pessoa deixe tudo isso dizendo que vai ser liberta. Eu não vejo nada disso como libertação ou não. Que eu creio que o Espírito Santo convence a pessoa e vai usar a pessoa naquilo que for chamado. Com certeza. Se a pessoa vem usando pintura, esmalte, brinco, tudo bem. Se o Espírito Santo começar a usar essa pessoa, esse Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus, falar assim, olha, eu não vou te querer que você use mais isso, a pessoa não vai usar. Porque o próprio Deus vai falar do jeito que ele precisa dessa pessoa. Vai colocar isso. E a questão da libertação, que eu falei, é pregada no púlpito como querer libertar os outros, pessoas que não estão libertas. Prega libertação, mas não são libertos. A verdadeira libertação tem que sair de nós. Nós temos que ensinar a verdade. A Bíblia diz que, né, em João 8:36, se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Muito bem, meu pastor. Bem, desde já, né, eu agradeço a sua participação no Bate o Rebate. Né? Os diretores da Nova TV também agradecem muito pela sua presença, né, no nosso programa. Né? Gostaria de fazer um agradecimento, né, ao Bate o Rebate, aos diretores. À vontade. Quero estar aqui agradecendo, né, toda a direção, agradecendo o senhor por ter convidado a estar aqui, apesar que eu já recebi outros convites, não deu para estar, né? Mas hoje Deus preparou e a gente está aqui para estar fazendo aí. Eu creio que podemos esclarecer algumas coisas, né, de alguns ouvintes, algumas pessoas que estão nos assistindo, e agradecer toda a direção, né? Agradecer a minha família também pelo apoio. Tá? Deixa para nós o telefone de contato, por gentileza, meu pastor. Meu telefone particular, né, com o WhatsApp 22 988 4401 25. Esse é o telefone. Quem quiser ligar, né, chamar lá no Zap, vai falar diretamente comigo. Muito obrigado. Bem, já está na sua telinha o telefone do nosso pastor Paulo César Pinheiro. Precisando de chamar nosso pastor para amadurecer as ideias, né? Já está na sua telinha o telefone. Muito obrigado, né, por esse momento maravilhoso, pela qual você passou com a gente, né, aprendendo só um pouquinho, né, a respeito do tema, sobre o tema Pastoreio de Pastores. E Deus abençoe a sua igreja e até o próximo programa. Até lá. Um forte abraço do pastor Gerson. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125. Telefone 22 98104 8348. E Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760. Telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões. Nosso sonho é o seu conforto. Quando se fala em manutenção de eletrodomésticos, não se esqueça da Lengruber Máquinas. Nossa empresa conta com as melhores tecnologias e com os melhores aparelhos para dar suporte na instalação e manutenção e assistência técnica em eletrodomésticos da linha branca. Atuamos em todos os bairros de Nova Friburgo, trabalhando sempre com peças originais, garantia e os melhores orçamentos para instalação, conserto e reparo e manutenção de fogão, forno a gás, forno elétrico, micro-ondas, lavadora, secadora e lava-seco. Seu eletrodoméstico quebrou? Não se preocupe. Entre em contato com a Lengruber Máquinas. Assistência técnica e multimarcas. Telefone para contato 0 operadora 22 99719 2748. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30
às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 229-9841-4229. Na rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você.